Vamos falar um pouquinho agora sobre o pronome. E o pronome é aquela palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Os pronomes eles podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos. Os pronomes pessoais, eles podem ser do caso reto ou do caso oblíquo. Do caso reto, então, eu, tu, ele, né, nós, vós, eles. E do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo e assim por diante. Os possessivos, eles vão indicar uma ideia de posse, né? Quando eu digo seu carro, tua casa, né? Tá indicando que aquilo está de posse de alguém. Então, são os pronomes possessivos. Os demonstrativos, eles vão demonstrar alguma coisa, né? Esta casa, este carro, aquele pássaro. Os indefinidos, então, eles vão dar uma ideia de indefinição, né? Por exemplo, algum, nenhum, né? São palavras que são os artigos indefinidos. E os interrogativos vão ser aqueles usados nas perguntas. Que, quem, qual, né? E seguindo, então, nós vamos ter os verbos. O verbo, ele indica uma ação, né? Um estado ou um fenômeno da natureza, né? Um exemplo de um verbo que indica ação. Eu comi muito hoje. Comi significa uma ação, né? Tem a ver com uma ação que eu fiz. Eu estou desanimada. Estou, né, é um verbo que indica o meu estado. Estou desanimada. Chover, ventar, são verbos que indicam fenômeno da natureza. O verbo, né, uma coisa bem importante assim, ele apresenta variações, ele é uma palavra que pode variar de acordo com o número, com a pessoa, com o tempo, o modo e a voz. A forma do verbo no infinitivo, então, vão ter três formas. Ar, er e ir, né? Da primeira conjugação, então, o verbo ar. Exemplos: cantar, andar. Da segunda conjugação, er, correr, né? Varrer. Do ir, partir, né? Então, isso é importante também saber, essas três conjugações. Primeira ar, segunda er, terceira ir. Os advérbios, né? Os advérbios, então, são aquelas palavras que vão expressar circunstância. Eles podem ser de afirmação, quando eles estão afirmando alguma coisa, sim, certamente. De dúvida, né? Provavelmente. De intensidade, né? Muito, pouco. De modo, né? O que seria um exemplo de advérbio de modo? Eu andei vagarosamente. Vagarosamente é a maneira como eu andei. Então, um advérbio de modo. De negação, as palavras não, nunca, jamais. De lugar, né? Aqui, ali, atrás, na frente. De tempo, ontem, hoje, amanhã, né? Então, são aquelas palavras que vão indicar uma circunstância. Preposição, então, é uma palavra que liga uma palavra a outra, estabelecendo uma relação entre elas. Os exemplos, então, de preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, sob, sobre, para, por, perante e assim por diante. Vamos falar um pouquinho agora sobre as conjunções, né? As conjunções são aquelas palavras que ligam as orações e estabelecem um sentido entre elas, né? Os exemplos de conjunções, então: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, pois, porque, portanto, né? Vão ligar, então, duas orações, né? As preposições ligam as palavras, as conjunções ligam as orações. As interjeições são aquelas palavras, então, que exprimem emoções ou estados de espírito. Por exemplo, cuidado, oba, bravo, né? São exemplos de interjeições. Por hoje, então, seria isso, tá? Eu desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.